envio o link. Se alguém não estiver conseguindo entrar pelo portal, né? Pronto, vamos dar início. Só queria que vocês colocassem o microfone de vocês no mudo, por favor, porque dá interferência aqui, tá? Pronto, obrigada. Pronto, boa noite mais uma vez, tá? Hoje a gente vai estudar, né, as técnicas que são utilizadas na extração, né, do DNA. Na extração, na separação e na manipulação. Hoje, gente, quem estiver acompanhando, né, eu espero que todos tenham lá acessado, estejam acessando também o portal, né, a gente está na unidade 1, sessão hoje 1.2, tá? E já tem lá a pré-aula, né, porque o nosso modelo ele é a AMI, né, que é a aula modelo institucional, então tem lá, tem as atividades, né, pré-aula, a aula que a gente vai dar agora e após a aula, né, para fixar aí o assunto. Então, depois que terminar, vocês vão lá e respondem as atividades, não deixem acumular, certo? E sem contar que vocês ganham um ponto, né? Vocês acessam, ganham um ponto, acerta a questão, ganha ponto, viu? Que a gente conversou na semana passada, tá? Então, hoje a aula vai ser sobre técnicas utilizadas na extração, separação e manipulação do DNA, né? E a gente vai ver algumas técnicas, tá? Que tá no livro de vocês também, que tem lá, certo? Só é baixar, quem não comprou esse livro, baixa ele e tem todo o assunto, todo o material. Então, essas técnicas, gente, que são utilizadas para essa extração do DNA, permitem identificar, né, alguns fatores. E quais são esses, né? Um deles é que o DNA ele pode ser encontrado em diversos tipos de células, tá? As causas de algumas doenças genéticas, a partir dessas técnicas que a gente vai ver, da forma, né, como elas são extraídas, vai distinguir, analisar vírus e bactérias, tá? Determina aí na questão da paternidade, né, de indivíduos, tá? E cria organismos, né, os OGMs, né, que são organismos geneticamente modificados, tá? Isso aí é benéfico, tá? Então, quais são os produtos que são benéficos, né? A gente tem a insulina, quando chegar lá na unidade 3, a gente estuda mais um pouquinho sobre isso, né, que são os biofármacos. Então, a gente tem insulina, né, tem os antibióticos, tem hormônios, que eles são criados aí, né, através desses organismos geneticamente modificados, gerando esses produtos aqui que são benéficos, né, à saúde, através de alguma patologia que possa necessitar de alguns fármacos desses aí, certo? Então, essas técnicas, né, utilizadas, ela permite, né, o seu estudo permite identificar esses fatores que a gente aí acabou de listar, tá? Então, a manipulação do DNA, certo, vai ser o ponto aí inicial para que haja aí avanços, né? E por isso deve ser feito de modo a se obter o quê? Os mais puros e precisos resultados. Então, os mais puros e precisos resultados, ele só vai ser feito, né, através dessa manipulação do DNA. E aí a extração e a purificação dos ácidos nucleicos, né, são o quê? As primeiras etapas, tá, que vai ser realizada independente do que se deseja analisar, né, no laboratório. Mas aí vai ter que ter essas etapas, tá? A extração e purificação, né, que são as primeiras etapas que precisa ser realizada independente do que esteja aí sendo analisado. E aí fala-se, né, em ácidos nucleicos, porque a maioria das técnicas os extrai, né, ou separa do restante da célula, tanto do DNA quanto do RNA. E dependendo, né, do objetivo dessa análise, eles devem ser separados entre si. Então, por isso aí, a manipulação do DNA é o ponto inicial, um ponto importante para que haja aí grandes avanços, para que se obtenha aí os resultados, né, mais puros e os resultados mais precisos, né, resultados aí fidedignos, certo? Existem kits, tá, gente? Kits comerciais que vai ter os reagentes que vai ser utilizado, né, que vai ser empregado nesses procedimentos de extração,
tá? Na manipulação também. Então, cada um deles vai apresentar aí, né, sensibilidade de detectar, né, de detecção diferente. Então, a escolha do kit de extração e purificação dos ácidos deve levar em conta alguns fatores. Então, o primeiro, né, para escolher esse kit, tá, de extração e purificação. Isso quando está se trabalhando no laboratório, né, quem já está aí direcionado para esse tipo de trabalho, certo? Na parte de biotecnologia. Então, primeiro fator é a origem da amostra, certo? É sangue? É cabelo? É o quê? Qual vai ser a amostra, tá? Então, a origem da amostra. A quantidade disponível dessa amostra, tá? O método de preparação das amostras, a intenção de uso do DNA, tá? Qual é o objetivo? O conteúdo úmico, que é isso? Produtos, né, da decomposição microbiana de matéria orgânica. Então, o conteúdo úmico também faz parte aí, se leva em conta esse fator na escolha desse kit. A simplicidade do protocolo, tá? Quanto mais simples for o protocolo, melhor. E a habilidade de automatizar a extração. Então, automatizar, né, remete aí a palavra, é sinônimo, automática. Então, a habilidade aí de fornecer o quê? Fornecer dispositivos eletrônicos, né, ou mecânicos, ou máquinas para agilizar, tá? E otimizar a produção, certo? A extração, né? E otimizar é criar o quê? Condições aí mais favoráveis, né, para alguma coisa, no caso aqui para a extração, certo? Do DNA. Então, a escolha de um kit de extração e purificação desses ácidos nucleicos deve levar em consideração esses itens, tá? Então, precisa, né, saber, pelo menos, uns 2, 3, de repente a gente pede aí alguns exemplos, certo? É importante saber. Então, a origem da amostra, né? Se vai ser uma coleta de sangue, se é um cabelo, qualquer outro tipo de amostra para estar fazendo análise, certo? Aquela quantidade disponível, né? O método de preparar essas amostras, o conteúdo úmico que a gente falou, que são produtos aí da decomposição microbiana, né? Da matéria orgânica, certo? Então, está aqui os fatores, né, para a escolha de um kit de extração e purificação. Então, independente do kit, certo, empregado, da origem da amostra e do objetivo da análise, então, independente de qualquer outro fator, a extração dos ácidos nucleicos, ela sempre vai ser realizada em 5 etapas. Sempre, independente do objetivo, como a gente viu, da amostra, de qualquer outra coisa, vai ter as 5 etapas. E quais são essas etapas, né? As etapas da extração. Primeiro, a lise das células, né? Que é a quebra das células, a lise dos núcleos, a precipitação das proteínas, precipitação do DNA, tá? E a hidratação do DNA. Certo? Então, grava aí quais são as etapas, né, que são aí, que são importantes para que aconteça aí a extração, né, do DNA, dos ácidos nucleicos. Então, lise das células, lise dos núcleos, precipitação das proteínas, precipitação do DNA e hidratação do DNA. Isso tudo é uma coisa atrás da outra, certo? Que a gente vai ver agora, tá? Então, a primeira, né, os métodos aí para essas análises genéticas, tá? Então, a primeira aí é a extração do DNA, né? No caso, é a quebra, não foi como a gente viu? É a lise, tá? Lise das células. Então, inicia-se, né? Através do rompimento dessas células, ou lise, que é quebra, tá? Então, o primeiro ponto, né? Já que é a primeira etapa, que é a lise das células, o processo se inicia com esse rompimento, ou lise celular, através de quê? Da ação de detergentes, certo? Então, um detergente que é utilizado, né, que ele é exclusivo para pesquisa, é esse aí, SDS, dodecil sulfato de sódio. Por quê? Porque é um detergente que ele vai romper as membranas plasmáticas, certo? Então, primeira etapa é a lise das células. Então,
esse processo inicia com o rompimento dessas células, né? Ou a quebra celular, como queiram falar. Através de quê? Esse rompimento, né? Essa quebra, através de detergente, através da ação de detergentes. Então, a gente cita aqui um exemplo, né? Desse SDS, que tem aí o nome dodecil sulfato de sódio, tá? Que ele é exclusivo para pesquisas, e ele vai romper o quê? As membranas plasmáticas, certo? Então, essa lise celular, ela pode ser feita através dos métodos químicos, né, como a gente viu aí, detergente, ou físicos também, tá? Depois a gente vê, para o quê? Para ter acesso a esse DNA. Então, primeira etapa, a lise das células, esse rompimento acontece através da ação de detergentes, certo? Após acontecer esse rompimento da célula, vai vir o quê? O rompimento do núcleo, certo? A quebra do núcleo. Então, nessa etapa acontece o quê? A remoção das proteínas do extrato celular. Então, ele é feito a partir de quê? Da desnaturação proteica. Desnaturação proteica é quando a proteína ela perde o quê? A sua forma, não é isso? Quando a terciária, tá? Quaternária, secundária, ela vai perder, né, a estrutura, né, que a gente fala, a estrutura terciária, quaternária, tá? Ela vai perder a sua forma. Então, a remoção das proteínas do extrato celular é feita a partir de desnaturação proteica. Como isso se dá? Né? Então, por ação de proteases, tá? Proteases são o quê? São enzimas, né? Terminou em ases, a gente já sabe que é enzima, né? Então, proteases são enzimas que quebram o quê? Quebram ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas, certo? Então, vai acontecer por ação de protease, que são as enzimas que vai quebrar as ligações peptídicas entre os aminoácidos de proteínas, tá? Através da utilização de solventes orgânicos, então a gente tem álcool, tem cetona, tem éter, entre outros solventes, certo? Também isso vai desnaturar, né? Vai acontecer aí a lise do núcleo. E através também da separação por centrifugação ou filtração, certo? Então, a remoção dessas proteínas do núcleo, né, do extrato, é feita a partir da desnaturação proteica por ação de proteases, pela utilização de solventes orgânicos e pela separação, né, através de centrifugação ou filtração, certo? Aconteceu, né, primeira etapa, rompimento da célula, né, que a gente viu que através da ação de detergente, né, e a gente deu o exemplo lá do SDS, que é muito utilizado em pesquisa, tá? Após acontecer esse rompimento, vem o quê? A lise, né, do núcleo, certo? E a gente viu que se dá, né, feito a partir, né, da desnaturação proteica, foi isso que acontece aí pela ação das proteases, que a gente viu que são enzimas que vai quebrar as ligações, né, peptídicas entre os aminoácidos das proteínas, através de solventes, né, e através também de separação e centrifugação. Aconteceu essa lise do núcleo, existe uma outra etapa que é a precipitação da proteína, né? Precipitação é a caída, né? É a queda, tá? Então, isso ocorre o quê nessa etapa, né, da precipitação? Ocorre a separação dos ácidos nucleicos, né, dos demais constituintes celulares por meio o quê? Dos processos físicos, como filtração e centrifugação, tá? Então, tem aqui um exemplozinho, né? Tá aí nesse tubinho, tá? Vamos dizer que é o tubo de ensaio, tá? Então, mistura, né? A gente tem um sólido e tem um líquido. Vão observando aí essa imagem, e aqui está acontecendo o processo o quê? De filtração, certo? Então, a gente tem a fase sólida da mistura, né? Tem o filtro aí de papel, porque vai filtrar, vai deixar o sólido e vai cair, né? O líquido. Tem esse funilzinho que vai filtrar, e embaixo a gente vê que tem a fase líquida da mistura. Então, aqui foi um processo o quê? De filtração. Então, a precipitação da proteína, certo? Após essa precipitação da proteína, vem o quê? Vem a precipitação do DNA. Vão acompanhando as etapas, tá? Oi? Professora, desculpa, para mim não está aparecendo não o slide. É Anderson. O Anderson, deve ser a tua internet. Todo mundo está vendo, gente? Só é o Anderson que está com esse problema? No meu está normal, professora. Estamos no slide 10.
Isso, Pronto. Anderson, deve ser. É a internet. Aí quando a internet ela fica ruim, lenta, né? Aí fica, para o aluno, ele fica sem aparecer. Sai e entra novamente para ver? Tá, vou tentar aqui. Tá, joia. Okay. Tá bem. Certo, vamos lá, continuando, né? Então, eu falei que vocês vão acompanhando as etapas, né? A gente sabe que são 5 etapas. A primeira foi o quê? Vamos ver se vocês estão ligados, né? Ou só ligaram o microfone e deixaram a prof aqui falando só. Bora lá, primeira etapa, qual foi? Lise das células, professor. Beleza. Segunda? Lise do núcleo. Isso. Terceira? Precipitação da proteína. Isso. E nós, após a precipitação da proteína, a gente entra agora na precipitação do DNA. Então, como é que esse DNA ele vai ser precipitado? Primeiro, gente, esse DNA já é essa nuvenzinha que vocês estão vendo aí, certo? Ele vai ser precipitado com álcool etílico puro, tá? Ou isopropanol, tá? Ou soluções aí de acetato. Então, vai formar uma nuvem, tá? Essa nuvenzinha que vocês conseguem visualizar aí em solução pela aglomeração, tá? Das moléculas, certo? Então, precipitou a proteína, após isso vai acontecer a precipitação do DNA, que ele é precipitado o quê? Com álcool etílico, né? Ou isopropanol, alguma outra solução de acetato, certo? E essa nuvem aqui já é o DNA, certo? Você consegue identificar. Após essa precipitação do DNA, vem a hidratação, que é a quinta e última etapa, tá? Então, esse DNA ele vai ser lavado, né, geralmente aí com álcool etílico 70% centrifugado para a eliminação do etanol e vai ser colocado novamente em solução para ser utilizado em análises posteriores. Então, isso aí foi o que? As etapas da extração do DNA, certo? Dúvidas até aqui, gente, sobre as etapas, como acontece essa extração? É uma coisa atrás da outra, certo? Vai colocando detergente ao rompimento da lise, né? Ou das células, né? A lise celular. Após isso veio o quê? A lise do núcleo. Não é isso? Que ela é feita como mesmo? Que deu um branco aí em mim. O que é que acontece na lise do núcleo? Quebram as ligações da desnaturação, não é isso, Giane? Desnaturação da célula. Isso, que é através do quê? Da ação de proteases, né? Que aí são as enzimas. Isso, que são as enzimas que vai quebrar, não é isso? Que vai quebrar as ligações peptídicas. Isso. Mas também pode ser através de quê? De solventes, não é isso? Né? Solventes orgânicos que eu falei, tem o éter, tem o álcool, né? Tem cetona, né? E também através da centrifugação e filtração. Não foi? Pronto. Então, depois dessa segunda etapa da lise do núcleo, veio o que, gente? Qual precipitação? Do DNA ou da proteína? Da proteína. Da proteína. E a gente deu um exemplo aqui, como foi feito ali através da filtração, não é isso? Então, após a precipitação da proteína, veio a precipitação do DNA. Isso, beleza, Edinaldo, DNA. E após essa precipitação, que a gente, vou voltar até aqui, né, para fixar melhor, ó, precipitado com álcool etílico, né, ou outras soluções de acetato ou isopropanol, formando o quê? Vai formar uma nuvem. Quando a gente faz uma praticazinha, tá, gente, eu vou até deixar para vocês, tem uns vídeos que vocês podem tá pesquisando, tá? Eu nem coloquei o link aqui, mas eu posso colocar para um representante e envia, tá? Tem vários vídeos, certo? Na internet mostrando, até caseiros mesmo, como a gente extrai o DNA, por exemplo, o DNA do morango, né? O DNA do kiwi, certo? Da banana. E aí a gente consegue, né, fazendo essas etapas mesmo em casa, né? Porque o detergente a gente pode pegar um detergente nosso, que a gente lava os pratos, pode estar colocando, certo? E aí já vai acontecer a quebra da célula, tá? E aí vai acontecendo todas as etapas, então depois vocês dão uma olhadinha, tá? Depois eu deixo um link, posso até pedir depois, né, uma atividade em cima disso, mas vocês conseguem identificar e conseguem sim visualizar quando precipita, né, o DNA,
né, nessa solução aqui, quando coloca o álcool, né, o álcool a gente coloca para gelar, isso é tudo uma medida caseira, tá, gente, que a gente está fazendo, etapas caseiras, né, e aí, quando coloca, a gente consegue ver, né, a nuvenzinha, né, em solução pela aglomeração aí das moléculas de cada uma fruta dessa que eu falei, quando se faz, tá? Então, tem uns vídeos bem legais, né, de algumas aulas práticas que dá para a gente identificar. Então, quando acontece a precipitação lá do DNA, última etapa, né, que é a etapa final, é a hidratação do DNA. Então, aí ele é lavado, né, com álcool etílico, né, vai ser centrifugado para a eliminação do etanol e coloca novamente em solução para que ele seja utilizado nas análises, né, posteriores, certo? Tranquilo, gente? Sobre a extração? Então, vou prosseguir, tá? E aí, agora a gente já sabe, né, como acontece a extração aí do DNA, né, quais são as etapas, né, como é que funciona, e a gente vem para a primeira técnica, tá, que é a enzima de restrição, tá, ou endonucleases de restrição, certo? Enzima de restrição ou endonucleases, então eles são a mesma coisa, tá, gente? De repente pega aí um artigo para ler, uma reportagem, um assunto, pesquisa na internet, e aí vai aparecer, certo? Enzima de restrição ou endonucleases de restrição. Então, o que é isso, né? Enzimas, né, que cortam o DNA, tá? Serve como uma tesourinha mesmo, certo? Então, vai cortar o DNA em locais específicos, tá? Em reconhecimento a determinadas sequências de nucleotídeos. Eu vou já mostrar aqui uma imagem para vocês verem o que eu estou falando, né? Como é que funciona, né? Porque no desenho fica melhor de entender. Então, já sabe que são enzimas que cortam. Lembra aí, enzimas que cortam o DNA em locais específicos, tá? Extraídas, né? São enzimas também extraídas originalmente de bactérias, tá? Para se defender de vírus, e elas geram aí fragmentos, né? Ou pedaços, tá? Menores, com aí extremidades coesivas, ou seja, com extremidades unidas, tá? Inteiramente ligadas, certo? Então, enzima de restrição são enzimas que cortam o DNA em locais específicos, tá? Com consequência aí em reconhecimento a determinadas sequências de nucleotídeos, tá? Elas são extraídas originalmente de bactérias para se defender de vírus e elas geram também fragmentos, né? Ou pedaços menores com extremidades coesivas, com extremidades unidas, tá? Então, a enzima de restrição tá aí, é dessa forma como acontece, ó. Tá vendo aqui, nesse azulzinho, nessa fitazinha? Então, a enzima, ela corta, tá vendo? Isso aqui, vermelhinho, é a enzima, tipo, com a tesourinha cortando, tá? Então, a enzima, ela corta ambas as fitas, a gente tá vendo aqui as fitas, né? De DNA no mesmo ponto. Então, vocês veem o azulzinho aqui cortando, né? Na fita aqui, ó, logo no início, a gente tem a GC, né, entre a GC e a T. GC é guanina, C é citosina, o A é adenina e o T é timina, certo? Para vocês lembrarem aí dessas bases nitrogenadas, tá? E o verdinho é o DNA de outra espécie. Ele também está cortando aonde? No mesmo ponto, em cima. Tá vendo? Em cima, embaixo. Embaixo onde tem a TA, né? ICG, que é a timina e a adenina, citosina e guanina. E no verdinho do mesmo jeito. Então, vermelhinho aí, ó, com a tesourinha, tá? Fazendo corte. Então, a enzima, ela corta ambas as fitas de DNA no mesmo ponto. Então, a setinha puxando, vai acompanhando essa setinha preta para a próxima fita, né? Embaixo. Então, os fragmentos do DNA vai se juntar nas extremidades adesivas, ó, porque elas vão se unir, né? Vai colar. Então, tá aqui. A azulzinha, né, a fita aqui, a extremidade adesiva foi cortada, né, a gente tá vendo, e a verdinha, ela vai se encaixar, gente, nessa azulzinha, tá vendo? Embaixo, a gente tem aqui, né, elas unidas, certo? Que a gente chama de DNA recombinante, que na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a tecnologia do DNA recombinante, certo? Então, as enzimas de restrição ou endonucleases, né, são aí as enzimas que cortam o DNA em pontos ou em locais específicos. Então, acho que essa imagem
né? Dá para a gente visualizar o que a gente acabou de falar, né? No slide anterior. Tranquilo? E aí? Prosseguimos ou não? Tá calado, então a gente prossegue, né? Certo. Então, uma técnica, né, já foi, que é a enzima de restrição ou endonucleases de restrição. A segunda técnica, né, tem essa aqui, olha, a PCR, tá? Reação em cadeia de polimerase. PCR, né, a definição, né, a sigla, ela vem de trás para frente, tá? Para a gente conseguir aqui ler. Então, reação em cadeia de polimerase. Então, o que é isso? São fragmentos, né? São pedaços do DNA formados pela ação de quê? Das endonucleases, né? Ou pela ação de enzimas de restrição, certo? Então, são pedaços de DNA, fragmentos de DNA formado pela ação de endonucleases de restrição, que podem o quê? Ligar-se novamente entre si ou entre fragmentos de diferentes origens, formando o quê? Uma nova fita. Certo? Então, são fragmentos ou pedaços de DNA que são formados pela ação da enzima de restrição, podem ligar-se novamente entre si ou entre fragmentos de diferentes origens. Então, pode ser um cromossomo, né? Pode ser uma outra espécie, tá? Mas isso aqui, essa ligação, vai formar o quê? Uma nova fita. E aí, esse fato, né, ele é importante porque a partir do conhecimento, né, dessa reação em cadeia de polimerase, do PCR, foi possível que a manipulação do DNA in vitro, ou seja, em laboratório, certo? E o desenvolvimento também, né, de técnicas modernas aí do DNA recombinante, certo? Só frisando aqui, a gente vê isso na próxima aula, tá bom? Tecnologia recombinante, tá? Do DNA recombinante, certo? Então, reação em cadeia é isso aqui. Qual é o objetivo, né, da PCR, né, dessa reação em cadeia de polimerase? É obter muitas cópias, tá, de uma sequência específica de ácido nucleico, tá? Né? Ou seja, consiste na produção de DNA em laboratório, né? DNA in vitro. Então, o objetivo da PCR é obter muitas cópias de uma sequência específica do ácido nucleico a partir de uma fita molde, tá? Vai consistir aí na produção do DNA in vitro. Certo? Então, aqui, mais uma vez, né? PCR é uma técnica da biologia molecular, né? Que a gente está estudando aí biotecnologia, né? Que ela é baseada na capacidade da enzima DNA polimerase, tá? De sintetizar ou fabricar uma nova fita complementar a uma fita molde. Gente, rapidinho, deixa eu só olhar aqui. Apareceu aqui uma notificação para mim. Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Levanta só a mãozinha. E apareceu aqui que o compartilhamento de PowerPoint, né, o que a gente está mostrando, ele não fica visível para as pessoas que ingressaram depois que a reunião ficou cheia. Todo mundo está vendo, gente, esses slides? Isso é a primeira vez que aparece essa notificação aqui. Para mim já está no 5. Todo mundo consegue? Não, todo mundo consegue ver o slide? Objetivo da PCR. Né? Sim. Estou conseguindo, sim. PCR, viu, que está baseada aí na capacidade da enzima DNA polimerase. Faz esse link, viu? PCR DNA polimerase, que é a enzima, tá? Então, ela vai sintetizar o quê? Uma nova fita de DNA, certo? Vai sintetizar, ou seja, vai fabricar, né? Vai fazer, certo? Uma nova fita de DNA complementar uma fita molde. Com essa técnica, né, do PCR aqui, PCR, uma pequena quantidade de fragmento de DNA pode ser clonada em
milhões de cópias. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Cadê? Aqui. Né? Que foi o objetivo, né? Qual é o objetivo? Obter muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucleico a partir de uma fita molde, né? Que desse fragmento, né, desses pedaços menores, tá, de DNA, ela pode ser clonada em milhões de cópias, facilitando a sua, o quê? A sua detecção, que pode ocorrer através da utilização de corantes e outras técnicas de visualização, tá, gente? Isso aí é o kit, aqueles kits que a gente falou, e vem aí soluções, vem corantes, vem reagentes, certo? Para aí estar fazendo a análise da amostra, né, que está sendo ali, que tem como objetivo, né, a amostra. Em 1983, né, ela foi desenvolvida, né, pelo bioquímico americano, né, Query avanços científicos mais importantes o quê? Da biotecnologia moderna, certo? Reconhecida como um dos avanços científicos mais importantes da biotecnologia. E com essa técnica, né, os cientistas aí nos seus estudos, né, são capazes de quê? De, primeiro, né, identificar, né, potenciais suspeitos, os quais o DNA eles podem combinar com evidências deixadas em locais de crimes. Olha. A professora está ficando sem áudio. Para mim também está cortando. Acho que o áudio dela, gente, que parou, porque para mim também não está não saindo o áudio. Deve ser. Nem para mim. Eita, poxa, acho que ela saiu, hein? Pode falar, Betânia. É Betânia ou é Betânia, né? É Beatriz, é Bia, fala, Bia. Nesse slide, né? Deixa eu ver aqui, Cláudia. Paramos nesse slide, né, falando do que ela foi desenvolvida, né, PCR em 83, né, por esse bioquímico aí americano, e que a PCR ela é reconhecida, né, como um dos avanços científicos mais importantes da biotecnologia. E aí, com essa técnica, os cientistas eles são capazes de quê? A gente parou nesse aqui, né? Usadas erroneamente de crimes, né? Então, julgou uma pessoa e aí fez, né, os exames, fez os testes e descobriu que não foi, né, aquele indivíduo que cometeu aquele crime. Então, tem como, né, identificar. Então, era pessoas acusadas erroneamente de crimes. Outro fator, né, que é capaz aí de identificar vítimas de catástrofes, né? Essas, né, uma tsunami, né, essas catástrofes mesmo, nesses acontecimentos aí, em que muitas pessoas ficam desaparecidas, né, fazer, né,
testes para identificar, né, as vítimas. Então, se utiliza, né, PCR, detectar bactérias e outros organismos capazes de poluir o ar, né, de poluir a água, de poluir o solo, né, de contaminar os alimentos. Então, através também dessa técnica, né, consegue detectar essas bactérias e outros organismos. E outro fator também, fatores de órgãos em programas aí de transplantes. Então, a gente vê, né, o benefício e o né, essa técnica é identificar, né, ele né, de cadeia de polimerase. Então, os componentes, a gente vai ver, os componentes seja aqui, tá? É o DNA, né, que são praias. São pedaços curtos de DNA da fita simples, certo? Olha aqui, ó, CTA, e nós temos a enzima, né, TAC DNA polimerase. Então, aqui são os principais, ó, e eles passam por repetidos ciclos, tá, de aquecimento e resfriamento. A gente vai ver como é essa etapa, que vai permitir que o DNA, ele seja o quê? Sintetizado, certo? Então, os principais componentes são DNA, primers, nucleotídeos e DNA polimerase, né? DNA polimerase enzima, né? E esses componentes, né, que são 4 aí, vão ser reunidos, né, no slide anterior, né, colocou todos aqueles elementos da PCR dentro daquele tubo. Então, coloca-se o microtubo de ensaio em uma máquina, essa máquina termocicladora, né, qual é a função dela? A termo já está falando de temperatura, né, ciclo. Então, que possui função, a termocicladora, de fazer ciclos né, onde tem o DNA, tem os primes, né, que a gente já viu que são fragmentos, né, de DNA da fita simples. Pega né, aí os nucleotídeos, não foi isso? E ataque, né, DNA polimerase e coloca naquele microtubo. Pegou aquele microtubo, vai colocar dentro dessa máquina termocicladora. Qual é a função dela? Ciclo de temperatura, né, que é pré-estabelecido em tempos exatos aí específico para que aconteça a reação da análise, certo? Então, gente, quais são as etapas básicas, né, que acontece, né, dentro daquela máquina lá? O que é que vai estar acontecendo? Então, a gente tem a desnaturação, né, que a gente já sabe que é a forma, né, que a proteína ela vai perder. Oi. Tem como voltar ao slide anterior de novo? Esse aqui? Repetir novamente, por favor, a explicação. Tem, tá. A máquina, né, ela é chamada de termocicladora. Aonde a gente vai pegar o microtubo. Olha, voltei o outro slide. Tá vendo esse microtubo aí, né? Os componentes, já a reação do PCR não vai estar dentro dele. Então, pega esse microtubozinho e vai colocar nessa máquina aí, que é chamada de termocicladora. Por quê? Porque ela vai fazer ciclos de temperatura. Agora, algumas partes que a senhora
fica cortando. Ô, gente, eu não sei não o que fazer. De verdade. Já diminui aqui o áudio. Está cortando, né? professora. Mas o áudio aqui tá normal. Eu não O vou áudio mentir, para Augusto tá não. bom? Sim, professora. Conseguiu, eu falei, né, que pega aquele microtubo com aqueles elementos do PCR e coloca dentro dessa máquina, certo? Máquina chamada termocicladora, que vai fazer aí os ciclos de temperaturas. Entendeu? Sim. Pronto. Então, o próximo, gente, as etapas, né, que a gente parou nessas etapas aqui. Vai acontecer a desnaturação, anelamento, extensão ou síntese, tá? Certo? Então, desnaturação, a gente não viu que é uma máquina termocicladora, né, que vai fazer a função de ciclos, não é isso? Então, vai ter aí, ó, vai resfriar e vai aquecer, certo? Então, desnaturação, tá? A 96 graus. Isso ali já são tempos, tá, gente? É temperaturas exatas que vai estar pré-estabelecida na máquina, certo? Então, na desnaturação vai acontecer o quê? Aquece fortemente a reaturar. Eu tô muda agora, viu? Oi? Oi. Oi. Porque vocês não vão entender, né? Aí eu fico falando, achando que vocês estão compreendendo. E trava. Eu vou sair. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Aguarda aí um pouquinho. Melhor. Vamos ver. Tá.